Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade aqui na leitura da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, né? A primeira carta, paramos aqui no capítulo 6 e vamos entrar no capítulo 7. Duas coisas antes, tá? Da gente entrar aqui. Primeiro, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento nos heróis da resistência. Quem são os heróis da resistência? Eu não vou citar nome aqui para não ser injusto, mas são vocês que entram no meu canal, assiste os meus vídeos, deixa o like, compartilha e até deixa algum comentário. Eu agradeço a vocês porque isso é muito importante. Quantos são? Dá para contar nos dedos das mãos e ainda sobra dedo. Tá certo? Daqueles que entram e comentam. Agora, dos que assistem, é assim, o meu agradecimento é geral por tudo que vocês fazem, o comentário, o like, o compartilhamento. Só que eu quero trazer alguns números para vocês aqui. É assim, ó. Eu tenho 648.800 visualizações e 346 vídeos. Se eu tirar os 10 vídeos mais vistos, que vai desde 115 mil visualizações até 18 mil e alguma coisa, são os 10 os que mais assistem. Se eu tirar esses 10 vídeos, essas 10 números de visualizações e fazer uma conta simples, a média de visualizações desde que o meu canal abriu até hoje não passa de 10, 20, tá? São vocês, os heróis da resistência. Eu agradeço muito a vocês. Vocês vêm eu sempre pedindo aqui, né, like e tudo mais, mas eu me sinto aqui no dever de agradecer vocês, que são os heróis da resistência, tá certo? Eu não procuro quantidade, não, procuro qualidade, mas só para vocês terem uma base. Sabe quantos inscritos eu tenho aqui no meu canal? 8.160. 8.160 inscritos, mas uma média de 20, 30 visualizações por vídeo. Tá bom, vamos lá. A outra coisa que eu quero falar é o seguinte. Lembra que eu disse para vocês que Paulo ainda está, como todos os outros apóstolos, né, dos relatos deles, e nós também estamos ainda descontaminando. Nós vamos ver aqui no capítulo 7, provavelmente no 8 também, se não me falha a memória, Paulo mostrando duas características aqui. Primeiro, ele vai mostrar que ainda ele está contaminado com a lei de Moisés, que ele está trazendo ainda conceitos da lei de Moisés na pregação dele sobre o Cristo, o Evangelho do Cristo, certo? Você vai ver aqui. É até compreensível, porque ele não deseja mal para as pessoas, mas ainda é lei de Moisés, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 7 e no capítulo 8, nós temos que ter em mente o seguinte, quando nós lermos aqui. As pessoas que agora queriam ser seguidores da doutrina de Cristo iriam se tornar perseguidos, iriam se tornar bandidos, iriam se tornar marginais, iriam se tornar pessoas que estavam contra o sistema religioso de sua época. Tá certo? Não se esqueçam disso. Bom, dito isso tudo, né? Vamos aí para a leitura. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 7, verso 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Olha só, escreveram significa que Paulo já havia se comunicado com eles, tá certo? Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Aqui Paulo está dizendo uma opinião dele. Uma opinião dele, nenhuma estrutura da doutrina do Cristo, tá certo? Mas é razoável. Eu achei extremamente razoável o que ele disse aqui, tá certo? Eu ouso dizer que o que ele está dizendo, que ele não traz como um mandamento, que está dentro do conceito da doutrina do Cristo. Amai-vos uns aos outros.
amor ao seu semelhante, tá certo? Respeito mútuo, consentimento mútuo, tá certo? Vamos lá, verso 7. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, o outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas, se não consegue controlar-se, deve casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. O que Paulo está dizendo é o seguinte aqui, para os solteiros e as viúvas, que é bom não se casar. Meu amigo, você se tornando um fugitivo, um bandido, por que você vai casar, vai constituir família para fazer outros sofrerem? Porque eles vão ser perseguidos também como você. Compreende o porquê que Paulo está falando? Olha, é bom que vocês não se casem. Mas se vocês são muito inflamados, então case, fazer o quê? Mas não se esqueça, o contexto que Paulo está dando, essas orientações que você vai ver aqui, é porque todo mundo vai sofrer, filho vai sofrer, todo mundo vai sofrer. Por isso que ele fala, era bom que todo mundo fosse como eu. Vamos lá, verso 9. Mas, se não consegue controlar-se, deve casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar dentro de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe de seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Isso aqui é a lei de Moisés, tá? E eu compreendo porque Paulo está trazendo esse conceito de Moisés aqui. Por quê? É uma maneira dizendo o seguinte, olha, você está casado, não se separe da sua mulher. Por quê? Porque você já tem uma família constituída. Você vai se separar da sua mulher, vai constituir outra. Então vão ter duas famílias sendo perseguidas por causa da doutrina que você segue. Ou que eles abraçarem. Tá? Vamos lá. Verso 12. Aos outros eu mesmo digo isto. E não, Senhor, está vendo agora, no entendimento dele já não é uma orientação do Criador, e sim uma opinião dele mesmo. Se o irmão tem mulher descrente e ela dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Veja como Paulo agora está jogando com os seus próprios entendimentos. Lá em cima ele fala que não é para se separar. E aqui ele está dizendo, então, que se separe. Um crente de não crente, vamos dizer essa palavra assim. Entendeu? Tem que estar muito claro o que Paulo está tentando passar aqui. Paulo é uma pessoa muito inteligente, porém ainda contaminada com algumas coisas. Vamos lá. Verso 15. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as pessoas que estão debaixo da doutrina do Cristo, que estão aprendendo a doutrina de Cristo através dos apóstolos. É disso que ele está falando, não está falando de prédio de alvenaria, tá certo? Porque quando ele fala todas as igrejas, na hora vem para você na sua cabeça prédio, mas ele está dizendo o seguinte, esta é a ordem que ele está dando para todos os lugares que ele for, ele está falando, ó, essa é a ordem que eu dei para todo mundo, onde eu passei, tá certo? Vamos lá, verso 18, foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. Está falando da lei de Moisés aqui. Você já é circuncidado? Você já estava debaixo da lei de Moisés? Foi chamado agora para a doutrina do Cristo? Continue como está. E agora você que foi chamado, você já ouviu falar que tem que se circuncidar? Não, não tem que fazer nada disso. Cada um viva aí da maneira que foi chamado. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Ó, mandamentos de Deus aqui, não se esqueça, ele não está falando do decálogo, não está falando da Torá, tá certo? É todo o conceito que você vem vendo aqui desde o livro de Atos, Romanos e agora Corinto. Mandamentos do Criador através do Cristo, amar o nosso semelhante, respeitar o nosso semelhante. Quais são os mandamentos?
né? São esses. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, quais problemas atuais? Se tornar um discípulo do Cristo, vai se tornar um bandido, vai se tornar um marginal. Tá certo? Então, por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Porque se tiver que fugir, não vai ter que se preocupar com família. Pegar família e todo mundo junto. Tá certo? Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas, se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades nessa vida. Veja o que Paulo está dizendo. E eu gostaria de poupá-los disso. Do que? Paulo estava sofrendo perseguição. Compreende o contexto que Paulo está falando? Não é aquele que teu líder religioso te oferece, tá? Vamos lá. Verso 29. O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Porque a forma presente desse mundo está passando. Dificuldade deles serem seguidores do Cristo, da doutrina do Cristo. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Deixa eu ler de novo esse verso aqui, verso 32. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado, agora encaixou. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo e como agradar sua mulher. É exatamente isso que eu estou falando, certo? O homem casado ele vai ter que se preocupar com a sua família. Porque além de ser um seguidor de Cristo, ele vai ter que sustentar a família. Não dá porque ele é fugitivo, ele vai ter que fugir, vai deixar a família passando fome. Ou então vai deixar a família à mercê daqueles que procuram ele, vai ter que procurar a família. Ou então vai ter que arrastar a família junto, certo? Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo e como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta e em plena consagração ao Senhor. Mais uma vez eu quero parar aqui e trazer a vocês o seguinte, esta mensagem, olha, não case por causa disso, tem que agradar ao Senhor, isso... tem que contextualizar. Paulo está dizendo para um grupo de pessoas, ele não está dizendo para eu não me casar, nem para você não se casar. Ele está dizendo para aquele grupo de pessoas que estão sendo perseguidas, que tem a preocupação do mundo, que se não tem a preocupação de um cônjuge, que continue com a preocupação só do Senhor. Está compreendendo? Que isto não é para mim nem para você, ele está falando para aquele grupo com aquela situação em si. Tá certo? Vamos lá. Verso 36. Se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido, e que ela está numa idade madura, pelo que ele se sente obrigado a casá-la, faça como achar melhor. Com isso, não peca, deve permitir-se que se case. Contudo, o que se mantém firme no seu propósito, e não é dominado por seus impulsos, mas domina sua própria vontade, e resolveu manter-se solteira sua filha, este também faz bem. Aqui para mim fica sem sentido se eu trouxer para os dias de hoje. Fica completamente sem sentido. Mas na contextualização da época em que Paulo escreveu, para quem ele escreveu, que se encaixa perfeitamente. Vamos lá. De modo que aquele que dá sua filha em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor ainda, dentro daquele contexto.
A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Veja, isso aqui é lei de Moisés, tá? Mas é compreensível Paulo estar escrevendo isso para aquelas pessoas. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tem o Espírito de Deus. Bom, terminamos aqui o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios que Paulo escreve. E não estamos vendo Paulo dizendo, olha, é bom que vocês construam igreja, casem-se, tenham filhos, vão para a igreja, todo mundo, ficam lá 40 anos ali dentro, sendo discípulo, sendo membro do hall de igreja. Não está vendo isso, né? Nem eu. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 8. Vamos ver o que Paulo diz aqui. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Olha, o amor ao seu semelhante, porque você pode só amar o seu semelhante. É o que edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Como é que eu posso amar a Deus? Oh Deus, eu estou apaixonado por você, o meu amor por você é grande? Não, não é assim. Concorda? É amando o meu semelhante. Cristo disse o seguinte, toda vez que fizeste a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Vamos lá. Verso 4. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Não existe uma trindade, hein, ô trinitarianos? Pois mesmo que haja os chamados deuses, né, dentro dos templos, que eles têm os deuses lá, tudo mais, que quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus. Opa, Paulo não era trinitário, hein? Paulo não era trinitário, hein, trinitariano? Para nós quem? Para aqueles que acreditam no Cristo. E mesmo porque a religião hebraica nunca teve um conceito trinitário, tá bom? Porém, há um único Deus. Quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não, um único Deus, o Pai. Mais claro que isso, impossível. De quem vem todas as coisas e para quem vivemos. E agora ele vai falar do Cristo, ó. Existe um só Deus, o Pai, tá lá em cima, tá, acabou. E agora, um só Senhor, quem? Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Esse por meio de quem vieram todas as coisas, vieram que coisas? As coisas do Criador. Para quem vieram todas, porque a partir do Cristo agora tudo existe. Porque antes do Cristo nada mais existia, porque tudo estava condenado a desaparecer. Agora, a partir do Cristo, tudo está designado, o que for ruim desaparecer e o que estiver bem continuar vivendo e a terra restaurada. Olha o contexto, nós vamos ver muito disso Paulo falando, tá? Vamos lá, verso 7. Contudo, nem todo esse conhecimento... Vamos lá. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Ele está dizendo o seguinte, ó, para nós, essas coisas, nada conta, ídolo, comida lá dos ídolos. Mas tem gente que acha que isso é importante. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer num templo, ó, agora ele está falando de templo, ó. Olha só, agora Paulo fala de templo. Então, pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Está falando de templo de alvenaria construído, pessoas lá dentro adorando os deuses. Tá? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Isso é Paulo dizendo, tá?
Isso é Paulo dizendo, tomar cuidado. Se eu como carne e isso leva o meu irmão a pecar, eu tenho que tomar cuidado. Paulo está falando para quem? Para aquela conotação dos ídolos do templo. Presta atenção. Certo? Vamos lá. Terminamos então o capítulo 8 de 1ª carta aos Coríntios e não vimos Paulo pedindo para construir templo de maneira nenhuma. Correto? Então, dá um like, se inscreva, compartilha, aciona o sino, que isso é legal para o nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.